E nós vamos conversar com a secretária de Finanças da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Rosilene Corrêa Lima. Bom dia, Rosilene. Oi, bom dia. Ontem foi anunciado, após muita mobilização de professores, liderados também pela CNTE, o anúncio do reajuste, né, do piso nacional do magistério pelo presidente Jair Bolsonaro. O MEC divulgou uma nota comunicando que vai seguir a lei do piso. E, Rosilene, a primeira coisa que eu queria saber, porque quem vê essa notícia pode achar, poxa, o Bolsonaro está sendo generoso com os professores, mas na verdade existe uma lei que determina isso. O governo, inclusive, ameaçou não cumprir essa lei e houve muita pressão dos movimentos ligados à educação, da própria CNTE, de diversos sindicatos. Então eu queria que você começasse contando um pouco da história da conquista desse reajuste do piso nacional. Então, é bem importante isso, porque o que nós estamos assistindo é exatamente uma tentativa do presidente Bolsonaro pegar para ele os efeitos dessa lei e dando uma conotação mesmo de que, poxa, em tempos de pandemia, o país passando todas as dificuldades e o presidente reconhecendo a importância dos professores e professoras do Brasil. Então, isso realmente é mais uma fake mesmo do presidente Jair Bolsonaro, porque, na verdade, foi uma política do presidente Lula de valorizar, né, uma política para valorizar a profissão professor. Da mesma forma que nós tivemos uma política de valorização do salário mínimo, também a lei do piso vem para isso, para corrigir aí injustiças anteriores, e é claro que nós ainda estamos distante de termos um salário realmente compatível com a importância da profissão, haja vista em outros países que nós temos uma outra realidade. Então, no Brasil, nós ainda vivemos uma situação muito crítica, mas isso melhorou bastante exatamente com os efeitos da lei. Então, em 2007, a lei foi sancionada em 2008 e é exatamente para definir. A gente precisa uniformizar essa questão do salário. Então, por isso estabeleceu-se um piso, é como se fosse o salário mínimo da educação. E a partir de então, ninguém poderia mais, né, mais ganhar abaixo disso, porque nós tínhamos uma realidade que tínhamos professor que ganhava salário mínimo, às vezes alguns municípios até menos que isso, com a jornada de 40 horas. Então, a lei do piso vem para uniformizar o mínimo, né? E também para outras necessidades que nós temos, continuamos tendo, como, por exemplo, a carreira. Então, passa-se a ser obrigado a ter planos de carreira, também define a nossa jornada, garantindo um percentual da nossa jornada para nosso estudo, né, nossa formação continuada, que é tão importante, para nós nos organizarmos, prepararmos as nossas aulas, para também garantir mais qualidade naquilo que a gente oferece aos nossos estudantes. Então, a lei do piso, ela é uma grande vitória da educação pública, não é só para professores e professoras, mas para a educação pública como um todo, sobretudo os nossos estudantes, que na medida em que os profissionais se sentem valorizados, é claro que o resultado na sala de aula também sofre impacto. Então, não se trata de nenhuma generosidade do presidente da República, muito pelo contrário, como você bem disse, houve uma tentativa de golpe, o nome é esse. Ele quis argumentar que, devido ao novo Fundeb, né, o Fundeb permanente, a lei do piso como se tivesse perdido a sua vigência. E não é verdade, a lei continua em plena vigência, uma coisa não interfere na outra e tem que se cumprir. Por isso ele recuou, porque ele viu que era insustentável manter aquela decisão dele de não reconhecer a validade a vigência da lei. Então ele volta atrás e tenta, né, com essa tentativa de ter para ele o mérito disso. Então é uma enganação, mas as pessoas sabem muito bem o que significa a lei do piso, qual a origem dela, a importância dela, e a tentativa dele foi de realmente aplicar mais um calote aí na educação, mais um ataque na educação, e que a lei do piso, revogar essa lei, ou até mesmo, nós temos que ter o cuidado, porque ainda há uma possibilidade de uma medida provisória que altera as regras da lei do piso. E isso é muito, muito arriscado para nós, porque aí mantém-se uma ideia de que a lei está aí, está intacta, e na verdade pode sim causar efeitos
que podem comprometer as regras. É claro que para esse ano ele já anunciou, isso se torna um pouco mais difícil, mas também não está descartado isso, né? Agora, nós temos um calendário, como você colocou, já estamos em mobilização, a CNTE, nós realizamos o nosso congresso nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, e isso já foi pauta, e é claro que quando o governo fez essa ameaça, nós convocamos uma reunião do nosso Conselho Nacional de Entidades, que é com representantes das 52 entidades afiliadas à CNTE, e já tiramos um calendário de luta com essa pauta como prioridade. E já, portanto, ao chegarem nos seus municípios, esse movimento já começou a ser feito e uma campanha de mídia também que nós estamos fazendo, né, na verdade. E temos aí o calendário, dia 2, vamos recepcionar, porque é o retorno do Legislativo, vamos recepcionar esse povo para que eles entendam que a educação não vai recuar e nós vamos resistir, não permitiremos mais um ataque. E temos uma mobilização nacional para o dia 16, claro que aí entre o 2 e 16, aí nós vamos para março, né? 2 de fevereiro, depois vamos para março. Dia 8 de março, Dia da Mulher, e a nossa categoria, que majoritariamente feminina, vamos também ter mobilização em defesa do piso, em defesa dos nossos direitos, e há uma construção de um dia nacional de luta no dia 16 de março, e isso nas 3 esferas, e também com a unidade aí o movimento das centrais. Então, a CUT, que é a nossa entidade, juntamente com outras centrais, estamos organizando aí essa mobilização para o dia 16 de março. Aí não só da educação. Ou seja, existe uma luta para manter as conquistas, né, manter de fato a lei do piso e também garantir a efetividade, né, que esse reajuste seja de fato efetivado pelos estados e municípios. Etapa, né? Né? Então, eu queria que você falasse a respeito justamente dessa luta, dessa mobilização dos profissionais da educação para garantir que esse reajuste de fato venha para os professores. Então, e tem alguns estados e municípios que já virou tradição. Todos os anos, para se cumprir a lei, é preciso muito movimento, muita mobilização e muitas vezes greve mesmo, e greves longas, inclusive. Então, não é tão simples assim, não é porque o presidente, o MEC, anunciou o percentual que é fato consumado. Agora nós vamos para a etapa que sai da esfera federal e vamos para a estadual e municipal. Então, agora é uma outra luta para que alguns governadores, prefeitos já até anunciaram, vi ontem no Ceará, né, município de Fortaleza, já foi anunciado o reajuste, e outros também, mas alguns insistem em dizer que não terão condições para cumprir, porque não tem orçamento. Mas, na verdade, se trata de uma tradição também que nós temos no Brasil, que arrochou um pouco, vamos lá e vamos remanejar recursos da educação, e a educação é sempre vista como despesa, né? E aí, quando precisa mexer em alguma coisa, quem fica com aquilo que é possível é a educação, e nós precisamos mudar essa lógica. Então, essa mobilização, ela é essencial aí para que isso aconteça, para que a lei realmente seja efetivada. Então, mas nós estamos preparados, é bem possível que alguns que já tenham essa prática tentem insistir nisso e não cumprir com a lei, mas também é importante lembrar também que em 2021, o mesmo presidente da República congelou salários, e o piso nacional também ficou congelado, né? Porque fica parecendo que nós estamos vivendo um momento muito tranquilo no Brasil e não é verdade. Então, o ano de 2021, todos os servidores públicos das 3 esferas tiveram seus salários congelados, não só o salário, mas toda a nossa estrutura de carreira ficou congelada, as progressões, e agora, então, esse anúncio que não é nenhum presente e é uma tentativa, e acho que é importante também a gente colocar. Tem uma pesquisa recente que foi feita pela OCDE que mostra que de 40 nações em que fizeram estudo, o Brasil está em último lugar em termos salariais da carreira de magistério. Então, nós temos um salário muito baixo comparado com muitos outros países, e quando a gente traz para dentro do Brasil, nós também temos um dos menores salários do serviço público de nível superior. Eu sou da capital do país, sou aqui em Brasília, e nós aqui temos uma escala de 32 carreiras, nós estamos em 27º ou 8º lugar. Então, essa é a realidade que nós temos no Brasil, e por isso que é tão importante essa luta, e inclusive o apoio e participação de toda a sociedade, não só
de professores e professoras. Então, mas é uma vitória, sim, o presidente da República ter recuado, o MEC ter recuado, admitido o poder da lei, né, que a lei está em vigência e que também, é claro que aí estava apontado o grande movimento que nós faríamos. Então, um presidente que já está vivendo tanto desgaste, eu acho que ele repensou um pouco, ele já experimentou a força da educação e acho que ele não estava com muita disposição para isso. Mas a luta está aí, continuamos atentos e atentas e com toda a disposição, municípios e estados certamente terão que cumprir com essa lei naquilo que está determinado. Não vamos permitir nenhum recuo, não teremos recuo e onde houver realmente uma dificuldade maior ou até mesmo com relação ao percentual, as nossas entidades já estão orientadas e estão com a nossa assessoria jurídica atuando para judicializar qualquer tentativa de prejuízo. Inclusive, esse estudo da OCDE que você cita, Rosilene, observava ali alguns dados e o piso, né, o salário, a média inicial do salário dos docentes no Brasil é de 13,9 mil dólares anuais, que é menos de 5 vezes, por exemplo, o piso da Alemanha. É uma diferença muito grande. Quando se observa também a porcentagem do PIB que é investida por países da OCDE e do Brasil, o país também fica para trás. E aí a gente vê o orçamento de 2022 sendo aprovado, o Ministério da Educação é um dos que mais sofre cortes também. É necessário, Rosilene, a gente discutir, inclusive, mecanismos institucionais para garantir, temos aí alguns mecanismos legais, né, para garantir o investimento mínimo em educação, mas é necessário discutir outros tipos de mecanismos também, né, porque assim, o investimento em educação no Brasil é muito baixo, a remuneração dos profissionais da educação também é baixa. Nós precisamos colocar esse debate, por exemplo, nas eleições agora de 2022? Sem dúvida, e é sempre quando a gente está vivendo um processo eleitoral, você vê uma manifestação de muito compromisso, muito cuidado e muito reconhecimento da importância da educação e seus profissionais, e que lamentavelmente depois isso não se concretiza, né? Essa é a realidade. Eu posso te falar que vou fazer 58 anos daqui a um mês. E fiz, portanto, magistério, claro, bem jovenzinha, então já tem alguns anos aí, e a nossa luta, o nosso desejo, a discussão de sala de aula, dos movimentos, era exatamente o que nós estamos fazendo aqui. A educação no Brasil precisa ser reconhecida, precisa ter a sua importância. E, lamentavelmente, eu já me aposentei, claro que da sala de aula, mas estou aqui ainda com essa bandeira, com essa luta, e o que a gente vive é isso, né? Ainda uma realidade onde a educação não ocupa ainda o seu devido lugar. Então, isso é muito triste, mas nós precisamos fazer com que a sociedade compreenda a importância que é uma educação de qualidade para um país. Não tem exceção, todos os países de primeiro mundo, países que mudaram a sua realidade, foi porque houve um investimento fortíssimo na educação. A educação é o caminho para a transformação, é o caminho para você combater a desigualdade, é o caminho que dá oportunidades, é que você traz de fato as oportunidades. E nós estamos vivendo uma realidade dessa pandemia aí de uma exclusão também, que não estou nem falando mais de salários, mas das nossas condições, e para os nossos estudantes também, do crime que o MEC cometeu, e aí o presidente da República, dentre outros crimes, é o da exclusão digital. Milhares e milhares e milhares de estudantes que ficaram fora da escola, não é que ficaram, eles foram expulsos da escola digital, porque não houve nenhum amparo por parte do Estado. Então, isso é lamentável e é esse o tratamento que a educação pública recebe. O novo Fundeb foi uma batalha duríssima nossa para nós conquistarmos, porque o governo queria mesmo, claro, quando eu falo governo, é com todo o apoio de maioria dentro do Congresso. Que é importante também dizer que tem uma política que é do presidente da República, mas que é sustentada pelos parlamentares. Então, esse ano, a gente não tem só que derrotar Jair Bolsonaro, mas nós precisamos também mudar a realidade dentro do Congresso brasileiro. Porque senão não adianta nós elegermos o Lula, porque ele não vai governar sozinho. Nós vimos muito bem por que a Dilma sofreu aquele golpe, nós, né, povo brasileiro, sofremos, porque quem, na verdade, fez isso e sustentou foram os parlamentares. Então, nós precisamos, além de eleger o Lula, também escolhermos muito bem, sermos criteriosos na escolha dos nossos deputados e senadores.
Rosilene, nós vamos continuar acompanhando a mobilização dos profissionais da educação para garantir que o piso nacional do magistério seja efetivado, chegue de fato a todos. E eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu que agradeço em nome dos trabalhadores e trabalhadoras da educação no Brasil. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. A gente agradece. Conversamos com a secretária de Finanças da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Rosilene Correia Lima. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.